Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito. Eu sou Ronaldo Picalho e esse é um programa do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ, que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito 77, eu gostaria de discutir com vocês um tema que sintetiza muito bem o atual momento do setor elétrico brasileiro, que são os jabutis elétricos, que são justamente aquelas emendas relativas ao setor elétrico inseridas em projetos de lei e medidas provisórias que não têm relação com o tema principal desses projetos e dessas medidas provisórias. O tema jabuti, ele foi popularizado pelo grande Ulisses Guimarães, figura de suma importância no combate à ditadura e na luta pela democracia. O velho presidente da Câmara cunhou uma frase famosa que dizia que jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá, ou foi enchente ou mão de gente. O jabuti é um recurso legislativo usado com o objetivo de se pegar uma carona em um projeto de lei que já esteja em um estado avançado de tramitação no Congresso, justamente para acelerar a aprovação de um determinado dispositivo que se deseja aprovar com urgência. Ou então, o jabuti também, ele pode ter como objetivo escamotear um determinado dispositivo que se deseja aprovar, inserindo esse dispositivo em um projeto de lei que não tem nada a ver com ele, e dessa maneira fugindo de uma discussão política mais transparente. Enfim, o jabuti, ou ele é uma carona movida lá pela urgência, ou ele é um contrabando movido pela intenção de não se discutir claramente alguma coisa. Independentemente de ser carona ou contrabando, o jabuti sempre representa o interesse de alguém. De quem? Cara, de quem colocou o jabuti na árvore, né? No caso específico do setor elétrico, o jabuti acabou adquirindo um sentido peculiar, o de ser um recurso legislativo, mediante o qual interesses individuais, de forma pouco republicana, de forma pouco transparente, prevalecem sobre os interesses coletivos. No limite, os jabutis seriam tentativas de manter privilégios de uma minoria à custa da maioria, principalmente dos consumidores. Dessa maneira, acabou se realçando a dimensão moral na discussão sobre os jabutis elétricos. Ou seja, os jabutis, acima de tudo, seriam uma imoralidade. Eu acho, particularmente, que essa interpretação ela é complicada, porque ela esconde mais do que ela mostra. Ela atrapalha mais do que ajuda a gente a entender o que está acontecendo de fato. Enfim, ela mais encobre os reais interesses em disputa do que explicita esses interesses. Tanto é que o jabuti sempre é o dos outros. Os meus não são jabutis, são interesses legítimos. Quer dizer, nessa versão elétrica do existencialismo, né, à la Sartre, o inferno sempre são os outros. Aqui também o problema sempre são os outros.
Não sou eu. Por isso é necessário que a gente olhe esse tema dos jabutis com muito cuidado, para que a gente não seja enganado pelos ilusionistas, pelos mágicos, né? Pelos enganadores de plantão, que são personagens muito comuns no setor elétrico de hoje. O que a gente precisa entender desde o início é que o jabuti, ele representa, de forma pedagógica, a crise institucional do setor elétrico brasileiro. O jabuti traduz o déficit institucional do setor, a incapacidade das instituições do setor de sustentar uma coordenação política dos interesses presentes nesse espaço econômico, uma coordenação que preserve a integridade do setor, que garanta os recursos técnicos, econômicos e institucionais que viabilizem o abastecimento elétrico no curto, no médio e no longo prazo, entregando no final o quê? Aquela energia necessária ao desenvolvimento econômico e social. Dada a complexidade intrínseca do setor elétrico, déficits institucionais, eles são comuns. Construir uma capacidade de coordenação técnica, econômica e política que dê conta da complexidade técnica, econômica e política presente no setor, fazer isso em cada momento, não é uma tarefa fácil. A questão fundamental é o tamanho e a natureza desse déficit, dessa incapacidade, dessa falha das instituições. Se esse déficit ele é grande o suficiente para representar um risco efetivo à integridade do setor e, em consequência, à garantia do abastecimento e, portanto, no limite, ao desenvolvimento econômico e social do país, então esse déficit ele é preocupante, sem dúvida. Se esse déficit é um desequilíbrio conjuntural, com consequências passageiras sobre a integridade do setor, isso é um problema menor. No entanto, se ele é um desequilíbrio estrutural, com consequências duradouras, perenes, sobre essa integridade, então o problema se torna sério. A gravidade do momento atual do setor elétrico brasileiro advém da constatação de que esse déficit ele é grande e ele é estrutural. Ou seja, esse desequilíbrio não é pequeno, tampouco passageiro. Ele é significativo e veio para ficar. Então, nesse contexto, o jabuti deixa de ser a exceção e ele passa a ser a regra. Você passa a ter uma institucionalidade construída a partir dos jabutis, a partir da disputa, da batalha entre os jabutis. E aí, qual é o jabuti bom? Qual o jabuti ruim? Esquece. Não é por aí. Jabuti não sobe em árvore. O jabuti não veio do nada. O déficit institucional, esse também não veio do nada. O jabuti, cara, o jabuti tem dono. Assim como o déficit também tem dono.
O jabuti, ele é funcional para determinados interesses, assim como o déficit também é funcional para alguns interesses. O déficit não é gratuito. O déficit é uma construção, assim como o jabuti. Nós não chegamos nessa situação do nada. É justamente essa construção e suas consequências reais que nós gostaríamos de discutir com vocês hoje nesse programa. Essa é uma discussão chave para entender o que está acontecendo no setor. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, não entender isso, esquece, você vai ser enrolado lindamente. Não vai dar nem para saída. O pessoal do setor tem uma resistência grande de discutir a dimensão política dos problemas do setor. Há uma certa desqualificação dessa discussão política a partir de uma certa visão tecnocrática que prevalece no setor. Como se o setor elétrico fosse, por excelência, o reino das tecnicalidades, que ele não é. Isso eu observo na audiência menor dos programas, dos curtos circuitos, que tratam esse tema. Eu acho, gente, isso um erro profundo, que denota, inclusive, uma certa ignorância sobre a própria natureza do setor. Eu lamento ter que dizer aos meus amigos tecnocratas que é a política que define o espaço da tecnicalidade na resolução dos problemas do setor. Para o bem e para o mal, é assim. Se a energia elétrica é um bem essencial para o desenvolvimento econômico e social, e se o mercado elétrico é um mercado distinto dos outros, não há como prescindir da presença do Estado na garantia do abastecimento desse bem essencial. O que coloca a dimensão institucional no centro do jogo elétrico. E com isso, a política também vem para o jogo, cara. Por isso que é fundamental discutir a dimensão político-institucional dos problemas do setor, que é justamente o que a gente vai fazer hoje aqui com os jabutis. Antes de partir para a nossa discussão, eu gostaria de lembrar a vocês duas questões, rapidinho. A primeira delas é que o curto-circuito acaba de finalizar uma série de programas sobre os grandes impasses do setor elétrico brasileiro atual, na qual são discutidos os problemas mais relevantes desse setor, as grandes inconsistências, as grandes distorções, os grandes impasses e conflitos que atualmente travam o avanço da transição energética brasileira. Na série, a gente analisa os impasses da Política Nacional de Transição Energética, do corte de geração renovável, o curtailment, os impasses da geração solar distribuída, da liberalização do mercado elétrico, o impasse dos grandes projetos, como os data centers. A série, ela está disponível no canal do Instituto de Economia da UFRJ, lá na playlist do programa, né, do Curto Circuito, e no canal Curto Circuito, na playlist Os Impasses do Setor Elétrico Brasileiro, cujo link é apresentado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quer fugir daquelas análises modinhas,
que é o que mais tem hoje no setor, das cavadinhas dos lobbies, daquelas demagogias fajutas, né, dos oportunistas de plantão, cara, dá uma olhada na série para que você tenha uma ideia do tamanho da encrenca que é a transição energética brasileira hoje. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vocês podem acessar todo o acervo dos últimos 4 anos de programa, estruturado de forma a que vocês possam aproveitar ao máximo esse material, no canal Curto Circuito, no YouTube, e no podcast Curto Circuito. O que é tocador de podcast? Sem contar que você ainda tem o blog, né, Curto Circuito, com os textos e as transcrições relacionadas aos temas abordados no programa. Lembrando sempre que o nosso curto-circuito tem hífen, é curto, traço, circuito. Não se esqueça disso, senão você não acha essas coisas todas. Agora, os links para tudo isso e para os vídeos e textos citados nesse programa vão estar na descrição desse vídeo. Vamos lá, então, para a origem desse imbróglio todo, para a crise, para a origem da nossa crise institucional, que vai muito além do setor elétrico. Então vamos dar uma olhada na origem da crise institucional brasileira, porque isso, gente, explica muita coisa. A crise das instituições do setor elétrico brasileiro faz parte de uma crise maior, que é a crise das instituições brasileiras. Nós discutimos isso detalhadamente em um vídeo que está disponível no canal Ilumina, no qual eu entrevistei o meu colega Eduardo Costa Pinto, justamente sobre a crise institucional e o setor elétrico. Esse tema também está presente num artigo que eu escrevi para o site GGN, do jornalista Luiz Nassif. Os links para essas duas fontes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu acho que uma olhada nessas fontes ajuda a compreender melhor a natureza da crise institucional como um todo. Na origem dessa crise encontra-se a criminalização indiscriminada, arbitrária e amplificada da relação entre as esferas pública e privada. Uma criminalização levada a cabo pela Operação Lava Jato. Essa criminalização, ela é chave no processo de fragilização das nossas instituições, porque ela atinge o coração da atividade institucional, que é justamente a gestão da interface público-privado. Uma interface que, pela própria natureza do capitalismo, é uma área cinzenta, em que a transparência depende muito das especificidades e até mesmo das idiosincrasias institucionais de cada país. Agora, quando você aborda uma área delicada como essa, da forma tosca, da forma primária e principalmente desonesta, como foi feita pelos procuradores da República de Curitiba, é evidente que a possibilidade de você gerar uma gigantesca crise institucional é enorme, é muito grande. O importante a ressaltar aqui é que havia uma lógica, havia um método nessa criminalização. Essa lógica e esse método engendraram um mecanismo de desestabilização institucional que sancionou a flexibilização, a precarização das regras, das normas, da própria Constituição, levada a cabo
pelas instâncias inferiores da justiça. No caso, o juiz de primeira instância, que era o Sérgio Moro. Mediante o quê? Mediante a chantagem midiática das instâncias superiores. Então, para que essa flexibilização, para que essa precarização das regras e das normas seguisse o seu curso, partindo das instâncias inferiores, era preciso o quê? Pressionar as instâncias superiores da justiça para que elas fossem o quê? Coniventes com essa flexibilização. Então, de tal forma que você configurou um consórcio, reunindo inicialmente a mídia e a República de Curitiba, que chantageou as instituições para obter justamente a flexibilização das leis que permitisse a esse consórcio alcançar o seu objetivo político, que era a destruição do PT através da destruição do seu representante máximo, que é o presidente Lula. E nós não estamos falando aqui simplesmente sobre as pressões em cima das estruturas hierárquicas do judiciário, mas nós estamos falando também das pressões sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre toda a burocracia estatal. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre a desestruturação do Estado brasileiro com todas as suas consequências. É evidente que determinados agentes econômicos e políticos vão ver nessa desestruturação a oportunidade de ganhos significativos. De tal forma que você passa a ter um processo de desestabilização institucional que se retroalimenta. A partir do quê? A partir da ampliação do consórcio original e dos interesses em jogo. Ou seja, você passa a ter mais sócios na desestabilização. O meu amigo Eduardo Costa Pinto chama a atenção do que ele chama efeito Joesley, no qual o empresário da JBS usou os mesmos mecanismos de desestabilização da Lava Jato. Para quê? Para preservar a sua empresa e o seu próprio pescoço. Movimento que, ao final, acabou acertando em cheio quem? O próprio PSDB, que era um dos sócios menores lá do consórcio original. Enfim, foi um efeito colateral que os fundadores do consórcio não haviam previsto, demonstrando que o processo havia fugido do controle dos aprendizes de feiticeiro de plantão, adquirindo uma dinâmica própria, uma dinâmica que se retroalimentava. A fragilização das instituições vai abrir a possibilidade de se avançar em uma agenda que seria muito difícil de ser implementada em uma situação de normalidade institucional. É o que o Eduardo Costa Pinto chama do desmanche, do butim, do avanço violento sobre os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, os ativos do Estado. É o avanço sobre tudo isso, naquilo que ficou conhecido como a ponte para o futuro, que nada mais é do que a legitimação do desmanche, do butim, por parte de instituições fragilizadas, enfraquecidas, acuadas, destruídas. É o fim da CLT, é a reforma da Previdência,
são as gigantescas transferências de ativos públicos para as mãos do setor privado. Tudo isso é fruto justamente do quê? Da desinstitucionalização do país. Mas, acima de tudo, esse conjunto de eventos deixa muito claro o que? A funcionalidade para alguns grupos de interesses da fragilização institucional. E aqui, gente, entra um ponto crucial para a nossa discussão. A entrada do Congresso Nacional e do novo sistema político, considerando que o antigo, representado pela Nova República, foi simplesmente destruído pela Lava Jato. Então, o que nós temos aqui é a entrada justamente do Congresso Nacional e do novo sistema político como sócios, como sócios do butim, como sócios do desmanche. O famoso eu também quero a minha parte. Ou seja, o sistema político, o Congresso Nacional, também quis a parte dele no desmanche, também quis a parte dele no butim. Aí o novo sócio partiu para cima do orçamento. E a partir do controle do orçamento, ganhou uma autonomia que, nas palavras do jornalista José Roberto de Toledo, gerou o Congresso Nacional mais autônomo, independente da história. Só que independente e autônomo no seu pior sentido. Então, a crise institucional que hoje gera os nossos jabutis elétricos tem a sua origem na desestabilização das instituições, promovida pela Lava Jato. No entanto, o que ampliou, o que deu um caráter estrutural a essa desestabilização foi a sua utilização pela elite brasileira para avançar na sua agenda do desmanche do país, do butim, do saque, da predação de direitos, das conquistas, da predação dos ativos do Estado. A fragilização das instituições que permitiu a privatização da Eletrobras, que permitiu a privatização das refinarias da Petrobras, que permitiu a destruição da burocracia estatal brasileira, o fim da CLT, a perda de direitos de aposentados e pensionistas. A fragilização que permitiu tudo isso é a mesma fragilização que permite os jabutis. E mais do que isso, e mais preocupante, a fragilização que permitiu tudo isso é a mesma fragilização que vai cevar, que vai adubar a tentativa de golpe do final de 2022 e início de 2023. Ou seja, a tentativa de golpe nada mais é do que o ponto máximo do processo de fragilização das instituições brasileiras, que atinge um grau de enfraquecimento tal às nossas instituições que possibilita o maior ataque às instituições, que é o golpe de Estado. Então, notem, amigos e amigas, a que ponto que nós chegamos. Diante desse contexto, reduzir os jabutis a uma questão do tipo nós contra eles, os jabutis do bem contra os jabutis do mal, é uma interpretação típica dos tempos medíocres que o setor elétrico brasileiro vive.
diz muito mais sobre a mediocridade das atuais lideranças públicas e privadas do setor, dos analistas do setor, do que sobre a real gravidade do problema da crise institucional do setor, que efetivamente vai muito, mas muito além do setor. É justamente essa gravidade é que a gente tem que discutir. E discutir isso no contexto do momento atual da evolução do setor e das instituições brasileiras. Desculpe, meu amigo, é uma coisa só. Fora disso, é a porradaria dos lobbies. É a guerra de todos contra todos, que não leva a lugar nenhum. Então vamos nos concentrar no problema real, a crise institucional e as suas consequências. Como essa crise bate no setor elétrico? É aqui que está o problema. É aqui que está o problema do Jabuti. Nós já discutimos várias vezes aqui no curto-circuito a importância das instituições para a operação e expansão do setor elétrico. Inclusive, a gente reuniu em uma playlist os programas nos quais a dimensão institucional ela é relevante na discussão dos temas abordados nos vídeos. O link para essa playlist está na descrição desse vídeo. É natural, gente, que um setor, né, que em um setor fortemente marcado pela complexidade, pela imprevisibilidade, advinda dessa complexidade, a coordenação institucional tenha um papel crucial na operação e na expansão desse setor. Dada a essencialidade do produto energia elétrica para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade, dada a excepcionalidade do mercado elétrico face aos outros mercados de bens e serviços, que ao final fazem com que a energia elétrica não seja uma mercadoria como outra qualquer e que o mercado elétrico não seja um mercado como outro qualquer. Dado tudo isso, é natural que o Estado tenha um papel crucial na coordenação institucional da oferta dessa energia elétrica, a partir desse mercado elétrico. Com isso, também é natural que a dimensão política adquira um papel relevante na evolução desse setor, tão específico como é o setor elétrico. Em suma, a importância da política na discussão sobre o setor elétrico nasce naturalmente dos atributos técnicos e econômicos do próprio produto energia elétrica e dos processos que produzem, que transportam, que distribuem e que utilizam essa energia elétrica. Lutar contra isso é lutar contra a própria realidade, é não entender a essência desse setor. Alegar uma pseudo-supremacia moral da dimensão técnica sobre a dimensão política, no debate sobre o setor, o incensamento tecnocrático da imparcialidade da técnica e a desqualificação indiscriminada da política não só desrespeita a realidade, cara, mas, acima de tudo, de uma forma desonesta, esconde os reais interesses em disputa. A discussão sobre os jabutis elétricos, ela carrega muito dessa combinação de ignorância, hipocrisia e esperteza, que nunca falta na discussão sobre o setor elétrico. A ignorância, ela é fruto da incapacidade de se compreender
a essencialidade do papel do Estado na imprescindível, note bem, imprescindível, coordenação institucional do setor. Sem o Estado, você não consegue fazer essa coordenação. Sem essa coordenação, você não consegue operar e expandir o setor de uma forma sustentável, em termos técnicos, econômicos e políticos. Isso é básico. Contudo, na medida em que a fragilização institucional ela permite que eu avance com a minha agenda individual, a lá Lava Jato, a lá desmanche, então para mim tudo bem. Porém, na medida em que o desmanche avança, o vazio institucional começa a pesar e a desestruturação do setor começa a ameaçar aquelas conquistas individuais alcançadas a partir desse desmanche. E aí começa a grita pela recomposição da institucionalidade. Mas é uma institucionalidade troncha, porque o que se quer é uma institucionalidade que garanta os ganhos espúrios advindos justamente daquele vazio institucional que presidiu o desmanche. Ou seja, o que se quer de fato é a legalização dos ganhos, do butim e do saque. O que se quer é o desmanche institucionalizado, é a institucionalização do butim. No contexto, né, imagina assim, no contexto dos gigantescos desafios do setor impostos pela transição energética, do total descontrole de um parlamento desembestado, da completa fragilidade de um governo acuado, interna e externamente, e de um judiciário extremamente pressionado, a maneira como o setor elétrico está levando né, a discussão dos seus problemas, a lá jabutis, é simplesmente patética, é ridícula, é sem noção. Como assim, Ronaldo? Patética, ridícula e sem noção? Sim, patética, ridícula e sem noção, porque a discussão do jabutis elétrico não é sobre o restabelecimento da institucionalidade do setor elétrico, mas sobre a divisão do butim elétrico, daquilo que cada um amealhou no saque no âmbito do setor elétrico. O problema é que o setor esquece que essa discussão ela se dá em um contexto muito maior de divisão de butim, que vai mais além do butim elétrico, de um desmanche que vai mais além do desmanche elétrico, de uma desestruturação que vai mais além do que a desestruturação do setor elétrico. E envolve agentes, envolve interesses econômicos e políticos que vão muito mais além do setor elétrico. Em suma, o problema do setor elétrico não são os jabutis. O problema do setor elétrico é o desmanche. Os jabutis, eles são apenas a disputa do butim do desmanche entre a tigrada que patrocina esse desmanche. Então a batalha dos jabutis, ela é digna assim da pena de João Baldo Ribeiro, né? Como no Vivo Povo Brasileiro, a grande batalha dos orixás. Será que é isso? Nada disso. A batalha dos jabutis, ela não tem nada de épica, não tem nada de moral. Ela só explicita o grau de fragmentação, de desestruturação que chegou o setor elétrico brasileiro.
Eu acho que a gente pode começar com aquela que é apontada como a mãe de todas as batalhas dos jabutis. A emenda que pendurou 8 gigawatts de térmicas no projeto de lei da privatização da Eletrobras. Em termos de jabuti, é um clássico. Pendurar a construção de térmicas a gás em regiões que não têm gás, isso é uma maravilha. Contrabandear os interesses de detentores de concessão de distribuição de gás, que precisam de investimentos em infraestrutura de transporte e distribuição de gás para viabilizar os seus negócios, pendurar esses interesses em um projeto de lei que visa atender aos interesses daqueles que pretendem tomar de assalto o controle da maior empresa de energia elétrica do país, pagando muito menos do que ela vale, é uma obra-prima da bandidagem, gente. Tem que se respeitar. E transferir os custos da construção, não só dessas térmicas, mas de toda essa infraestrutura associada ao gás, para os consumidores, isso adquire as raias da genialidade. A genialidade de transferir o pagamento da propina para um terceiro que não é o beneficiário da falcatrua. Quem ficou com a conta não foi quem ficou com a Eletrobras. Quem ficou com a conta foi o consumidor. É de se aplaudir de pé. Chame o autor. É inacreditável. E o mais fascinante de tudo é que a crítica ao maior ataque ao interesse coletivo e ao bolso do consumidor e do contribuinte, que é a privatização da Eletrobras, essa crítica desaparece. E o que prevalece é a crítica às térmicas. O problema não é a privatização da Eletrobras. O problema são as térmicas. É fascinante. O problema não é caçar o direito dos consumidores ao acesso a uma energia barata por intermédio da descotização embutida na privatização. O problema não é roubar essa energia que esse consumidor cativo da distribuidora tinha direito e fazer isso via descotização da privatização. Isso não é problema. O problema não é vender a Eletrobras por um valor subestimado, mediante a desconsideração de receitas de serviços de flexibilidade das hidrelétricas, com alto valor agregado, no cálculo do preço das ações. Isso sumiu. O serviço de fornecimento de disponibilidade, de capacidade, sumiu. Isso não é problema. O problema são as térmicas. Então, o problema não é o desmanche representado pela privatização, mas o jabuti representado pelas térmicas. Nos dois casos, o interesse público é prejudicado. Porém, toda a ênfase vai ser dada ao prejuízo causado pelas térmicas, pelo jabuti. O prejuízo causado pela privatização, pelo desmanche, esse milagrosamente desaparece. Portanto, você tem o jabuti do bem e você tem o jabuti do mal. Essa, gente, é a síntese da discussão sobre o jabuti. Como disse uma senhora, né, que já teve os seus momentos no setor elétrico, principalmente na privatização, ela disse o seguinte: a Eletrobras foi, enfim, privatizada. Nunca fui fã do modelo de privatização escolhido. De todo modo,
é menos uma estatal. Maravilha. Ou seja, o importante é avançar no desmanche. Os jabutis para essa gente é um efeito colateral, que no caso particular da privatização da Eletrobras, prejudica um terceiro. Os caras tomam o remédio, resolve o problema deles e o efeito colateral fica com os outros. Olha que maravilha! Talvez aqui a gente tenha uma pista, né, do porquê de tudo isso, da essência da Batalha dos Jabutis. O importante é transferir o custo do desmanche para quem? Para um terceiro. Que terceiro? O consumidor. Aquele que no final paga todas as contas do desmanche. A conta da luz, a conta do desemprego, a conta da precarização do trabalho, a conta da perda da aposentadoria, a conta de não se ter um futuro. Todas as contas ficam com esse cara. Se você contemplar outro grande conjunto de jabutis, que são aquelas emendas penduradas lá no projeto de lei da geração eólica offshore, você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar contratação de térmicas a gás, subsídio para carvão, contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas PCHs, extensão dos contratos do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, né, PROINFA, contratação de plantas de hidrogênio, eólicas na região sul, tudo. E com as térmicas apareceu daqui mais uma vez, com uma espécie de zumbi, né, que você procura matar, mas volta sempre. As térmicas é uma coisa sensacional, porque é um jabuti que você derruba da árvore e ele volta para a árvore. Olha a força desse lobby. Olha o poder. Olha sobre que tipo de cachorro grande que a gente tá falando. E aqui na essência é a mesma coisa. O problema não é simplesmente o jabuti. O problema são os próprios incentivos à geração eólica offshore, em um momento em que a expansão das energias renováveis representa concretamente uma ameaça à integridade do sistema elétrico brasileiro. Essa expansão hoje, ela desestrutura o setor elétrico brasileiro e se traduz em uma explosão de custo de tarifa que vai acabar no colo do consumidor. Isso a gente discutiu à exaustão na série sobre os impasses do setor elétrico brasileiro. Ou seja, o problema não são apenas os jabutis. O problema é o próprio projeto de lei em si. O problema é o conjunto da obra. Mas aqui, mais uma vez, você encontra a falsa discussão entre os jabutis do bem contra os jabutis do mal. O problema não são apenas os interesses por trás dos jabutis, das PSHs, das térmicas, dos caras do Proinfa, do hidrogênio, o que você quiser, da geração distribuída. É uma lista imensa. O problema também são os interesses por trás da lei da eólica offshore. Você encontra esse tipo de problema em tudo que é lugar. Até o próprio governo também pendura os seus jabutis na árvore, como é o caso da tarifa e do desconto social. Começa com o objetivo justo de proteger os mais vulneráveis da explosão tarifária, mas termina enfiando o custo disso nos outros consumidores, ou seja, como todo jabuti que se preza, acaba sendo pago pelo consumidor. Ou seja, o governo é incapaz de fornecer uma coordenação institucional, política, que impeça a desestruturação do setor,
E no final, ele acaba contribuindo com essa desestruturação do setor, empurrando também os seus jabutis. É muito difícil. E existe um outro jabuti que ninguém fala, e é o maior jabuti de todos, que é o Mercado Livre. O consumidor livre desfrutou de um subsídio gigantesco, que desde o seu início, há mais de 20 anos, transferiu do consumidor cativo das distribuidoras para esse consumidor livre mais de 400 bilhões de reais. Na medida em que, durante todo esse tempo, quem arcou com as despesas da expansão e da manutenção da integridade do sistema foi o consumidor cativo, o consumidor livre, ele gozou daquelas vantagens do filho que fica na casa dos pais sem arcar com nenhuma despesa do lar. Não paga nem a net, só na sombra. O interessante é que, no caso do Mercado Livre, os filhos se orgulham de viver à custa dos pais e consideram isso uma baita esperteza. Se vangloriam dela, se vangloriam de passar os outros para trás. É isso que as comercializadoras vivem falando, contando vantagem. É inacreditável. É completa falta de senso. Uma questão interessante hoje, que eu fico observando, é como uma grande parte da indústria que se aproveitou do subsídio, desse subsídio, durante todo esse tempo, vai fazer com a abertura do mercado para todos. Como é que vai fazer? Vai acreditar na famosa eficiência dos mercados ou vai defender um subsídio camarada ali em nome da indústria nacional? Eu acho que não vai aguentar. Não vai conseguir segurar um mercado com custos e preços crescentes. Só um idiota acredita que a eficiência do mercado vai segurar a explosão de custos e preços advinda da desestruturação do mercado elétrico causada pela combinação das duas transições. A transição energética e a transição para o mercado. Enfim, onde é que vai pousar esse novo jabuti? Que na verdade é um grande jabuti velho, né? Já estava na árvore. Se cair, vai querer voltar para a árvore. Na verdade, eu fico impressionado que o que você mais vê dessa discussão do jabuti são os sócios do desmanche, do butim, atacando o jabuti dos outros, fazendo cara de paisagem. Não, não é comigo. O que você tem concretamente é uma disputa de lobbies, ferrenha, violenta às vezes, sem nenhuma mediação do Estado, sem nenhuma coordenação institucional que, a partir de um projeto próprio, administre as expectativas, administre os conflitos, de forma a estruturar o futuro do setor, gente, de forma a arrumar o jogo. Isso você não tem. Nem sei quando vai ter. Da onde é que vai vir essa coordenação? Vai vir do Estado? Mas que Estado? Vai vir do Executivo? Mas que Executivo? Esse Executivo que está aí não tem condições, não tem projeto. Ah, do novo governo? Qual? O que ameaça desestruturar tudo? Então não vai ser do executivo. Nem esse que você tem aqui hoje, e nem o que vai vir.
que vai ser pior. Vai vir da onde? Vai vir do legislativo? Mas que legislativo? Você acha que esse legislativo ele tem condições de criar espaços, organizações, mecanismos de coordenação? Pode gerir expectativa, pode gerir conflitos? Alguém acha isso? E o judiciário? Que, além do mais, tem uma enorme ignorância sobre o setor. Seria até maldade pedir isso do judiciário a essa altura do campeonato. Então, onde é que está esse Estado para vir para o meio de campo armar o jogo? Gente, olha só, estou falando armar o jogo, é fazer coordenação institucional. Não estou falando gerar, produzir direta, não é estatização, não é geração, transporte e distribuição de energia. Não é nem isso, é apenas a coordenação, é apenas o meio de campo, vir armar o jogo. De onde é que vai vir? Então, gente, o problema não são os jabutis. Não são. Eles simplesmente explicitam a desinstitucionalização do setor. Essa desinstitucionalização que é o verdadeiro problema. Contudo, essa desinstitucionalização, ela não nasce de ela nasce de um processo de desmanche, de um processo de butim, de desestruturação do país, levado a cabo pelas nossas elites e que vai muito além do setor elétrico. Então, no limite, o jabuti é fruto desse processo de desmanche. De um processo de desmanche que, para seguir em frente, necessita do enfraquecimento das instituições. Enfraquecimento que não ameaça apenas a integridade do setor elétrico, ameaça a integridade do próprio país, ameaça o processo democrático. Então, nesse contexto, vamos combinar que os jabutis vieram para ficar. Vão ficar porque o processo de desmanche vai seguir. E com ele, a imprescindível desinstitucionalização. E com ela, me desculpe, a inevitável disputa pelo butim e pelo saque. É isso, meus amigos, lamento. Mas os jabutis são apenas isso. A disputa pelo butim, a disputa pelo saque, fruto do desmanche, fruto do gigantesco descompromisso das nossas elites com o país e com seu povo. E aí a gente volta ao princípio. Jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente um monte de gente, como dizia o velho Ulisses. Então, meu amigo, minha amiga, o relevante nessa discussão toda é sempre quem bota o jabuti na árvore. E quem bota o jabuti na árvore? Os de sempre, cara. A nossa velha elite de guerra. Sempre ferrando o país para alcançar ali os seus objetivos pequenos, medíocres, de curto prazo, sem nenhuma visão estratégica, sem nenhum projeto para o país. É, os jabutis são isso. Os jabutis são isso. Apenas uma disputa de saque de butim. Muito obrigado a todos e a todas por terem acompanhado a gente até aqui nessa discussão. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo curto-circuito. Vida que segue,
Meus amigos e minhas amigas, se cuidem.